Quero fazer um teste com você. Vou fazer algumas perguntas e você terá apenas 3 segundos para responder. Se você hoje fosse escolher um carro popular, que carro você iria comprar? Qual seria a marca do seu creme dental? Que sabonete você usa? Bem, eu tenho certeza que você saberia responder, mas você tem certeza que foi você que respondeu mesmo a essas perguntas? No momento que você emite a sua opinião, faz uma escolha, toma uma decisão, é você mesmo que está falando e decidindo ou as suas opiniões são fruto da influência da mídia em você? Será que você está exercendo de fato a sua liberdade de escolha? A questão é, até que ponto você está sendo você mesmo e até que ponto você está sendo influenciado pela televisão, pelas revistas, jornais, enfim, a mídia em geral. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, por que creio? Você já experimentou escrever a palavra criacionismo em algum computador que tenha corretor ortográfico? Enquanto eu escrevo aqui, veja o que acontece. Acompanhe na tela. Está vendo? Essa linha grifada em vermelho indica que o computador não reconhece a palavra como existente. Ora, por que o computador não reconhece a palavra criacionismo como sendo uma palavra correta? Fiquei curioso em saber se pelo menos existia a palavra criacionismo no dicionário. Felizmente, encontrei. Lá no Aurélio diz: criacionismo, teoria da origem dos seres por criação, oposta à evolução espontânea. O próprio dicionário definiu criacionismo como uma teoria, ou seja, uma suposição ou uma hipótese. Só que isso não acontece quando ele fala da definição de evolucionismo. O dicionário não diz que a evolução espontânea é uma teoria. Eu achei isso muito estranho. Fiquei pensando comigo, se ambos, criacionismo e evolucionismo, não podem nem sequer ser provados em laboratório e por isso dependem de fé, que influências tão fortes seriam capazes de mover a opinião até mesmo de intelectuais? Que influências são estas da mídia, capazes até de fazer a cabeça de autores de dicionários? Por que será que a mídia valoriza tanto o evolucionismo e deprecia tanto o criacionismo, sem deixar espaço para criacionismo? Mais uma vez, o programa Está Escrito foi buscar para você a opinião de quem entende realmente do assunto. Para nos falar um pouco sobre a influência da mídia no conceito evolucionista, nós trouxemos aqui no Está Escrito para você o jornalista Michelson Borges, formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e autor de vários livros criacionistas. Michelson, fala-se tanto em mídia, no poder da mídia. A primeira pergunta nossa é: o que é mídia? Mídia é uma palavra que vem do inglês e significa, na verdade, meios de comunicação de massa. Nós podemos incluir aí a internet, a televisão, o rádio, a mídia impressa. Enfim, são todos os meios usados para propagar uma mensagem. Michel, eu estou pensando aqui o seguinte, será que existe alguma maneira de medir os efeitos da mídia sobre as pessoas? E completando, o que isso teria a ver ou tem a ver com criacionismo e evolucionismo? Uma pesquisa de opinião pública encomendada pelo Ministério da Justiça e pelo Unesco, ao IBOP, mostrou que para 30% dos pesquisados, a televisão é o principal veículo informativo e para 28% formativo. Inclusive, ela foi avaliada como uma importante fonte de atualização, de conhecimentos e de entretenimento. No entanto, a maioria dos entrevistados, 57%, afirmou não se preocupar com o conteúdo da programação que passa na televisão,
E é justamente aí que mora o problema. Os meios de comunicação têm um tremendo poder de penetração e poucas são as pessoas que analisam criticamente os conteúdos que a TV passa. Por isso mesmo, ideologias como o evolucionismo acabam sendo mais facilmente aceitas. Isso devido também ao bombardeio que a mídia impõe aos telespectadores, aos ouvintes, aos leitores. Temos que lembrar, inclusive, que uma mentira repetida com insistência acaba adquirindo caráter de verdade. Você sente também essa pressão da mídia hoje sobre o criacionista e sobre o criacionismo, chamando basicamente de ignorante aquele que é criacionista? Verdade. Lamentavelmente, isso costuma acontecer com os meios de comunicação. Passa-se a ideia de que se você crê no relato bíblico de Gênesis, por exemplo, você é uma pessoa retrógrada, uma pessoa ignorante, e aceitar a ciência seria algo como que rejeitar a Bíblia, quando na verdade não é bem isso, e muitos pesquisadores sérios têm percebido que é possível haver uma conciliação entre a ciência experimental e as escrituras. Eu acho que o maior problema não é ignorância, porque todos nós somos ignorantes de alguma forma, ignoramos vários assuntos. O maior problema, sem dúvida, é o preconceito. Você achar que entende o que o outro pensa, quando na verdade você está apenas pré-julgando ou achando que sabe o que aquela pessoa pensa. O ideal seria todos os, tanto criacionistas quanto evolucionistas, conhecerem o que o campo, eu diria adversário, mas não é bom nós estimularmos essa controvérsia, porque não há, na verdade, uma briga, né? Nem deve haver. Mas o ideal é que cada campo, tanto os que aceitam o modelo evolucionista quanto aqueles que aceitam o modelo criacionista, conhecessem o que o outro pensa, para que daí sim pudesse haver um diálogo proveitoso, pudesse haver aí uma discussão que levasse a alguma conclusão ou que tivesse algum resultado positivo. Bem, Michel, inclusive interrompendo você um pouquinho, eu gostaria de lembrar de um caso que aconteceu outro dia. Os meios de comunicação são realmente muito eficazes em mudar e fazer a opinião pública. Eles são capazes de transformar mentiras em verdades e verdades em mentiras do dia para a noite. É assim que muitas garotas começam a sentir-se verdadeiros ETs se chegam aos 18 anos virgens, por exemplo. Porque elas pensam que todo mundo que é normal transa. Bem, outro dia, o Brasil inteiro teve a oportunidade de ver um conhecido médico aparecendo em um programa de TV de grande audiência e afirmando que entre o ser humano e o chimpanzé existe uma diferença genética pequena de apenas 2%. Ele fazia as afirmações dele como se estivesse cientificamente embasado, apoiado. Qualquer leigo que assistiu sentiu-se diante de uma grande descoberta da ciência. A primeira grande pergunta a ser feita nesse caso é: como foi feita a pesquisa? Sabe como foi feita? Compararam somente 97 genes. E sabe o que isso demonstra? Em primeiro lugar, o que é gene? Bem, gene é o que determina as características dos seres. Não só a cor do cabelo, dos olhos, mas até quantos olhos vai ter, enfim, todas as características dos seres vivos. Em segundo lugar, o que ninguém disse é que o homem tem pelo menos 30 mil genes. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se o homem tem 30 mil genes e só compararam 97 deles, isso representa apenas 0,03% dos genes de um ser humano. É uma pesquisa muito pobre. Ou seja, esse tipo de pesquisa determina apenas que seres humanos e macacos têm em comum 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, língua, coisas como essas. Além do mais, o genoma do macaco nem foi mapeado de maneira aproximada. E o do homem dizem que foi mapeado apenas genericamente, porque foi feita apenas a contagem do número de genes do homem. Mas mesmo com relação ao homem, a ciência ainda não fez o mapeamento completo, ou seja, o mapeamento é saber tudo sobre as características de cada gene. E sabe que diferenças isso poderia causar? Para citar um exemplo bem simples, vamos apenas lembrar que a diferença de um único cromossomo pode determinar se um ser humano vai nascer uma mulher ou se será um homem.
com todas as suas diferentes características. A conclusão dos trabalhos ainda vai levar muitos anos, mas a agência de notícias Associated Press já elaborou a notícia e divulgou como se fosse um trabalho científico terminado. Mais uma vez, a mídia se posicionou de maneira indevida e, além do mais, ouviu apenas uma parte, o evolucionismo. Bem, mas vamos voltar a conversar com o Michelson. Michelson, vamos deixar um pouquinho de lado agora esse assunto de mídia e vamos entrar no nosso assunto evolucionismo. A gente sabe que o evolucionismo é bastante antigo. E por que até hoje, depois de muitos anos, ele ainda é considerado uma teoria? Sem dúvida, a melhor maneira de a mídia contribuir para desfazer esses mal-entendidos, essas mistificações, seria exatamente procurar explicar para a população em geral o que é exatamente a ciência. Infelizmente, a mídia nem sempre tem feito isso, né? Seria bom também dizer que, na verdade, Galileu Galilei, o grande astrônomo italiano, foi quem lançou as bases da ciência experimental. Para Galilei, as teorias deveriam ser testadas e repetidas a fim de serem consideradas verdadeiras. Foi graças a ele que se pôde fazer separação entre o imanente e o transcendente, ou seja, aquilo que é palpável, testável, reprodutível, e aquilo que pertence aos domínios do transcendente, que está além da ciência. Como dizia um dos pais da física moderna, o Niels Bohr, resumindo esse pensamento de Galileu, não existem teorias bonitas nem teorias feias. O que existem são teorias verdadeiras ou teorias falsas. Portanto, eu acho que a ciência não pode descobrir Deus pelo simples fato de que a ciência lida com o imanente, com o testável, e jamais poderá chegar ao transcendente. Costuma-se dizer até que tentar descobrir Deus pela ciência seria algo como medir estrelas com uma fita métrica. É uma impossibilidade. Uma teoria como a da evolução das espécies, por exemplo, com tantos elos perdidos, desenvolvimentos milagrosos, como, por exemplo, a formação do olho, da visão, né? A formação do cérebro, essa máquina fantástica, né? A questão do DNA, da tremenda complexidade do código genético, extinções inexplicáveis, fenômenos irreprodutíveis, isso tudo não se trata de ciência galileana ou ciência experimental, porque não pode ser demonstrado em laboratório. Um outro assunto que não é esclarecido pelos meios de comunicação, pela mídia, é justamente essa compreensão do que é uma teoria. Eu tenho aqui comigo alguns livros de alguns pensadores que se declaram evolucionistas, como, por exemplo, Marcelo Gleiser, no livro A Dança do Universo, ele afirma que teorias científicas são supostamente testáveis e devem ser refutadas se elas não descrevem a realidade. Um outro grande nome da ciência e também se declarava como evolucionista é o astrônomo Carl Sagan. Ele dizia que em ciência, se um fenômeno não se repete, ele não pode ser confirmado. Há um outro grande nome no meio científico, que é o Stephen Hawking. Nesse livro, Uma Breve História do Tempo, Hawking diz que qualquer teoria científica pode inicialmente ser divulgada por razões estéticas ou até metafísicas. Mas o teste real, segundo Hawking, é verificar se ela é capaz de fazer previsões que empatem com as observações. E como se sabe, depois de mais de um século, a evolução biológica ainda é uma teoria. Inclusive, tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, Michel, é a seguinte. Nós que somos leigos e olhamos a ciência de fora, a gente fica com essa impressão que a mídia passa para a gente de que os cientistas bons, os verdadeiros, são céticos, eles não creem em Deus, são ateus. Isso é verdade? Os cientistas, de maneira geral, não creem em Deus? Olha, eu vou responder essa pergunta com outra pesquisa. Em 1916, cientistas norte-americanos participaram de uma pesquisa sobre suas crenças religiosas. Essa mesma pesquisa foi repetida em 96, 80 anos depois. E sabe o que foi mais surpreendente? Foi perceber que, em ambos os casos, tanto na primeira pesquisa quanto na segunda versão dessa mesma pesquisa, cerca de 40% desses cientistas disseram acreditar em Deus, num Deus pessoal. 45% disseram não acreditar nisso, a existência de um Deus pessoal. E 15% não responderam. Veja, em 80 anos, não houve praticamente variação no que diz respeito a cientistas que creem e cientistas que não creem. Esses dados foram publicados numa revista norte-americana chamada Perspective Digest, no seu volume 6, no ano 2001.
não deixa de ser curioso nós percebemos que em quase um século, mesmo com o tremendo avanço da ciência, a crença, ou mesmo a falta dela, desses cientistas, permaneceu praticamente inalterada. José Luiz Goldfarb, que é o presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência, ele afirmou uma revista de divulgação, uma revista de jornalismo nacional, em 99, que nenhum cientista entra no laboratório sem uma visão de mundo mais complexa. O fato de a ciência funcionar em bases experimentais não significa aí que o cientista não tenha crenças ou pressupostos sobre a realidade. Veja, uma autoridade, alguém que está envolvido no meio científico, admitindo que os cientistas, como quaisquer outras pessoas, têm suas emoções, têm suas crenças, e isso com certeza afeta também a pesquisa que eles fazem. Isso também explica por que entre os cientistas existem crentes e cientistas também ateus, como acontece com toda a população em geral. Se a existência de Deus fosse algo que pudesse ser demonstrado pela ciência, ou mesmo a não existência de Deus pudesse ser provada aí pela ciência experimental, eu creio que só haveria um grupo de cientistas, ou cientistas que creem, ou cientistas que não creem. Bom, um outro assunto que me consome é quando a gente vai à banca de jornal e vê essas revistas chamadas científicas e que ficam colocando assuntos, temas bíblicos e questionando a veracidade da Bíblia, com temas assim totalmente infundados. Por que isso aparece tanto assim na mídia, esses questionamentos? Você acha que esses temas bíblicos ajudam a vender revista? Olha, num país em que 99% da população diz crer em Deus, e onde mais de 80% acreditam na vida eterna, no paraíso, falar em religião, certamente, mesmo que seja contra ou a favor, é garantia de venda na certa. Cada vez mais revistas de orientação científica, inclusive, têm se aventurado aí pelos meandros da fé e publicado matérias de cunho religioso. Para você ter uma ideia, uma revista científica nacional, em sua edição de dezembro de 2002, trouxe como assunto de capa Jesus e alcançou uma vendagem de mais de 200 mil exemplares em banca, bateu o seu recorde histórico. A segunda capa mais vendida dessa mesma publicação criticou a Bíblia e vendeu mais de 160 mil exemplares também. O problema, eu creio que seja o fato de que essas matérias, via de regra, são muito tendenciosas. Bem, agora a pergunta é a seguinte. Nós vivemos num país cristão e não é de se estranhar assim que exista tanto preconceito e tão pouco espaço para criacionismo que prega que Deus é o Criador dentro da mídia ou mesmo nas escolas. Podemos citar até os Estados Unidos, que é um país cristão, não é? Tão pouco espaço dentro da mídia ou das escolas para criacionismo. Existe preconceito da mídia com isso? Olha, eu acredito que o preconceito ele resida no fato de que a mídia se rendeu ao paradigma reinante, ou seja, o modelo evolucionista. Na verdade, existem muitos pesquisadores sérios questionando o paradigma evolucionista. Um deles é o bioquímico norte-americano Michael Behe, que por sinal é um dos entrevistados no meu livro Por que Creio. Behe, que é bioquímico, afirma que nenhum dos trabalhos publicados no Journal of Molecular Evolution, um jornal prestigiado no meio científico, que diz respeito ao assunto da biologia molecular, ele diz que nesse jornal, durante todo o curso da sua existência, da sua vida editorial, jamais propôs um modelo detalhado através do qual um sistema bioquímico complexo poderia ter aí sido produzido da maneira darwiniana, ou seja, passo a passo, gradualmente. Michael Behe também diz que nunca houve uma conferência, nunca houve um livro ou artigo sobre detalhes da evolução de sistemas bioquímicos complexos. Particularmente eu, como leitor, ou como telespectador, enfim, consumidor da mídia, eu gostaria de saber, de estar informado sobre esses fatos que não são passados para o público através dos meios de comunicação. Exatamente. E eu até quero aproveitar para perguntar para você, qual seria a sua luta então? O que você acha que deveria ser? Lutar por um espaço igual para criacionismo e evolucionismo? Sem dúvida, eu acredito que seria a decisão mais lógica e mais democrática também a ser tomada, sem contar que satisfaria uma das premissas básicas do próprio jornalismo, a de ouvir ambos os lados de uma história. O ideal seria as pessoas chegarem às suas próprias conclusões baseadas em fatos, e não somente na opinião de cientistas, cuja formação é predominantemente cética e humanista. Por isso, eu considero digna de elogios a postura de algumas escolas cristãs que abrem espaços em seus currículos
para ambas as teorias, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Eu acho que essa seria uma postura digna de ser imitada. Na verdade, eu fui evolucionista até os meus 18 anos. Foi quando eu entrei em contato com a mensagem bíblica e aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor. Nesse momento eu fiquei surpreso a descobrir que havia uma outra forma de entender e de explicar a origem da vida. Eu percebi também que a minha educação, naturalmente uma educação secular, havia sido unilateral. Eu tinha aprendido apenas como que a vida teria se originado através dos processos evolutivos, mas nunca sequer tinha ouvido falar que havia uma explicação alternativa, o criacionismo. Então eu comecei a me aprofundar nessa controvérsia entre criação e evolução, e eu percebi que, embora ambos os modelos apresentem bons argumentos e também tenham suas limitações, o criacionismo provê respostas mais lógicas para essa questão da origem da vida, para os problemas da origem e da informação genética também, por exemplo, para a questão dos elos perdidos na coluna geológica, para o assunto da complexidade dos sistemas bioquímicos e muitos outros assuntos. Eu percebi que havia mais lógica realmente no modelo criacionista. Depois de alguns anos de pesquisa, eu abracei o criacionismo e, inclusive, publiquei o meu primeiro livro sobre esse assunto, que é o livro A História da Vida, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Nesse livro eu apresento o resultado dessa minha pesquisa, dessa minha busca pessoal, em alguns capítulos aqui. No livro mais recente, que é o livro Por que Creio, eu então entrevisto aqui algumas pessoas, alguns pesquisadores em áreas diversas, e apresento também no capítulo Digitais do Criador algumas evidências científicas de planejamento inteligente no universo. Ou seja, é possível demonstrar cientificamente que o universo ele possui um design, possui um planejamento inteligente aí, coisa que alguns cientistas estão percebendo também, inclusive os cientistas que fazem parte do movimento do design inteligente, como o que eu já citei, o Michael Behe, autor do livro A Caixa Preta de Darwin. Quero convidar você a ler a Bíblia comigo. Você já viu alguma vez o que está escrito em Provérbios, capítulo 1, verso 7? Vamos abrir. Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não existe ciência verdadeira sem o temor do Senhor, mas ai daqueles que desprezam a sabedoria e a instrução. Você é daqueles que sempre rejeitou a Bíblia sem nunca tê-la estudado? Você é um dos que se recusam a estudar a Bíblia porque sempre achou que ela empobrece o espírito das pessoas e que só ignorantes se prestam a esse papel? Certamente a Bíblia é um livro de ciência, mas também certamente esse não é o papel mais importante da Bíblia. O papel mais importante que ela desempenha é ser a palavra de Deus. Se você sempre a desprezou, mas hoje viu e ouviu alguma coisa que fez com que as suas más convicções com relação à Bíblia fossem estremecidas de alguma maneira, você vai sentir a voz de Deus convidando para conhecê-lo melhor. Enquanto você ouve essa música, o Espírito de Deus vai falar com você com uma voz bem clara, dizendo: filho, você precisa me conhecer melhor. Eu estou aqui, à sua disposição. Eu quero saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral. Eu quero saber quem fez a lua brilhar. Eu quero saber quem fez a estrela cintilar. Há um ser maior que fez o sol, o céu e o mar. Ao Criador, Deus.
saber quem faz a flor nascer, quem é. Eu quero saber quem põe as aves a cantar. Eu quero saber quem põe o amor em mim. Eu quero saber quem faz o homem tanto amar a um ser maior que fez a flor, o amor e a mim. Se você me permitir, eu gostaria de orar com você, pedindo que esse Deus tão maravilhoso, o nosso Criador, que Ele enche a sua vida, não só de fé, mas de convicção também. Incline a sua cabeça. Deus amado, quando olhamos, Senhor, para nós mesmos, vemos que não somos nada. Mas quando olhamos para o Senhor, um Deus tão maravilhoso, capaz de criar e manter tudo que existe no universo, nós vemos que o Senhor pode nos fazer tudo. Queremos confiar nossa vida nas Suas mãos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa disposição em procurá-lo e servi-lo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Chegou a hora de dizer até logo. Mas não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral. Eu quero saber quem fez a lua brilhar. Eu quero saber quem fez a estrela cintilar a um ser maior